Boa noite, sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Monofuncionais, Sistema Tegumental, Locomotor Reprodutor. Aguardando os estudantes desde as 18h40, os estudantes de Ciências Monofuncionais para a aula. Já são 19h36. Então, vamos iniciar a gravação da aula do dia 10 de novembro de Ciências Monofuncionais do Sistema Tegumental, Locomotor Reprodutor, sobre sistema muscular. São 7h40 da noite e eu vou iniciar essa gravação para ficar postada para o Teams. Então, estou organizando os slides. Vamos lá. Bem, falávamos na aula anterior sobre os eventos correlacionados com musculatura esquelética e lisa, né? Então, com isso, eu fiz uma explicação na qual eu falei de todos os eventos correlacionados com musculatura esquelética e suas atividades. Então, com isso, também tínhamos mostrando as diferenças importantes entre musculatura esquelética,
a contratilidade dela, usando as unidades morfofuncionais do sarcômero, possibilitando essa atividade. E com isso, nós teríamos a questão do movimento. Esse movimento seria totalmente voluntário e pertencente, certamente, o que? A unidade de fibras musculares. Essas fibras musculares esqueléticas permitiam que você tivesse a questão desta atividade, essa atividade fosse totalmente dependente da nossa vontade. Tínhamos a questão do cálcio transitando pelas fibras musculares, fazendo com que você tivesse o quê? Um deslocamento dos sarcômeros. Esses sarcômeros permitiam que você tivesse o quê? Tanto a questão do deslocamento das chamadas fibras grossas como as fibras finas. Lembrando que esses eventos todos eram causados, iniciados pela questão do estímulo por parte desse deslocamento entre fibra grossa e fibra fina, onde essa fibra grossa era a miosina e a fibra fina era um trio, no qual você teria o quê? Actina, tropomiosina e troponina. Essa associação entre as fibras permitia que você tivesse o quê? Uma ligação em relação ao cálcio, diretamente ligado esse evento à troponina, e você tinha também a questão do quê? Dos eventos correlacionados com as cabeças da miosina, que fariam que a atividade ATPase. Elas iam quebrar a ATP em ADP, gerando energia para que houvesse esse movimento de contratilidade da estrutura muscular. Bem, tudo isso certamente fazia com que você tivesse o controle disso, ou seja, a questão da placa neural é muito importante, porque você tinha os estímulos vindo do sistema nervoso para que isso ocorresse, ok? E é claro, isso é causado em relação ao que? A passagem de sódio e potássio, gerando carga elétrica, e essa carga elétrica fazia com que você tivesse esses estímulos diretamente ligados às fibras nervosas. Outro evento que é importante são eventos que dizer que esses eventos são cíclicos. Então, com isso, o tempo todo você tem a questão do quê? Desse deslizar um sobre o outro, né? A questão dos três fibras que compõem, fibras proteicas que compõem a fibra fina, ou seja, actina, tropomiosina e troponina, fazendo com que também você pudesse o quê? Tivesse num ato de ligar e desligar esse cálcio, né, favorecendo exatamente essa impulsão da troponina para poder captar a questão, se ligasse ao cálcio. Já no caso dos eventos ligados à miosina, você teria a quebra do ATP, liberando um fósforo, energia, e certamente esse ADP seria o quê? Recarregado na mitocôndria em virtude disso aí. Tudo isso estabelecia que você tivesse certamente uma importante diferença entre musculatura esquelética, cardíaca e lisa, onde esquelética você tinha uma contração forte, rápida, descontínua, voluntária, e você tinha musculatura lisa com uma contração fraca, lenta e involuntária. E é claro, o músculo cardíaco ele é apenas comentado porque você vai ter a própria disciplina na qual a morfuncional nervoso cardiorrespiratório irá tratar com mais detalhes em relação ao próprio músculo cardíaco, né? Já a musculatura lisa, você tinha ela envolvida com o quê? Uma série das chamadas estrias, né? Não, eles não são estriados, são ou lisos, né? Então, com isso, você tem exatamente esse movimento involuntário, lembrando como se fosse uma trama, né, de uma rede de pesca ou uma rede de proteção, né, de apartamento, e esse contrair fazia com que você tivesse uma série de características para que isso acontecesse. Ou seja, você tinha uma contração lenta, fraca e involuntária, há uma ausência de sarcômeros e troponina, ou seja, os eventos deles são dados pelos corpos densos, tá bom? Que eles vão ser em substituição à chamada banda Z, em função disso. E no caso, ao invés de troponina, que não existe na musculatura lisa, você teria o que? A calmodulina, esse cálcio, permitindo que houvesse a contração da musculatura lisa, que é independente da nossa vontade. Tudo isso fazia com que você tivesse certamente eventos, tá bom? Esses eventos eram correlacionados com o quê? Com a miosina e a actina, tá bom? Por isso o trançado que eu me referi. Então, com isso, há uma contratilidade por estímulos de hormônios e outros eventos. É claro, tudo isso inicia-se no sistema nervoso autônomo, que é independente da nossa vontade, e certamente você tem os íons cálcio que migram, tá bom? E vão direto o quê? Das chamadas cavéolas,
onde você encaixa esse cálcio, e, é claro, você tem uma formação, essa contratilidade entre actina e miosina, que, inclusive, a gente pode mostrar aqui pelo esquema. Repare que você tem uma contração e um estiramento por parte, como vocês podem ver, da fibra lisa. Mostra exatamente que ele tem um arranjo um pouco mais desorganizado, mas que favorece exatamente essa contratilidade, ó, em relação a isso aí. Tanto que você nota que, ó, ele contrai e estica. Bem, isso foi tudo que nós falamos na última aula. Agora nós temos certamente alguns eventos que merecem certa relevância, ou seja, por exemplo, a chamada tetania e fadiga muscular. O que acontece? Você tem aí eventos em que o músculo vai atingir um grau máximo de contração. Então, com isso, você vai certamente perder o quê? Em função dessa contratilidade, ele acaba, esse músculo, ali, ao se relaxar, ao ser relaxado, ele vai perder uma parte desse tempo, vai ver o quê? A questão da sua contração. Então, você tem um declínio da tensão muscular, então você perde essa força. Então, muito está relacionado com alguns eventos importantes químicos, como, por exemplo, você tem baixas de ATP, né? Então, isso lembra exatamente o quê? A própria cãibra, né? Só um minutinho. O próprio evento de cãibra, em que você tem também uma deficiência de ATP, e há uma mudança toda de metabolismo celular. Então, você sai da respiração aeróbica e vai para a respiração, para a atividade anaeróbica. Essa atividade anaeróbica, certamente estamos falando de quê? Fermentação. E por esse motivo, você tem um acúmulo de ácido lático, que causa inclusive a dor, tá bom? No indivíduo, em função disso. Você também apresenta, em função disso, variáveis e que, por exemplo, quando você não tem mais envolvimento da célula com cálcio, as atividades, as mitocôndrias cessam sua atividade, você tem morte. O rigor mortis nada mais é do que o quê? Você tem um endurecimento, uma rigidez cadavérica, né? Então, com isso, o que é que você nota? Que a partir de 3 a 4 horas do pós-morte, ou seja, depois que o indivíduo morreu, você vai notar que simplesmente as fibras, elas não tendem mais a fazer uma ligação reversível. Elas começam a fazer o quê? Uma ligação irreversível. Então, com isso, por esse motivo, quando você pega no braço de um indivíduo que morreu, ou numa perna, você nota que está o quê? Muito mais rígido. Então, com isso, exatamente mostrando que é uma interação das ligações, daquelas pontes que se faziam e desfaziam, né? Conforme a gente viu em relação à actina e miosina, estabelece uma ligação que é fixa, e com isso o indivíduo certamente vai caracterizar esse fator chamado rigor mortis. Deixa eu verificar se alguém chegou na sala. Não, não chegou na sala ainda. Então, vamos continuar a gravação da nossa aula. Então, como eu estava dizendo, aqui, só um minuto, pronto. Nós temos certamente, além daqueles fatores, deixa eu só ampliar um pouco mais, pronto. Temos os eventos bioquímicos, como eu disse, a questão do cálcio é importante para isso aí, né? Porque certamente você vai ter uma degradação, então, com o passar do tempo, o que vai acontecer? O trânsito do cálcio não vai ocorrer mais. Então, certamente, vai estabelecer essas chamadas bombas de cálcio TPAs, elas vão parar em função disso aí. Então, com isso, você não vai ter mais essa transição. E é claro essa ligação que antes era constante entre miosina e actina. O que a gente pode notar também, e agora falando em relação às partes musculares, é que você repara o seguinte: o músculo ele tem uma estrutura, tá bom, na qual ele apresenta certamente o quê? 3 pontos principais. Um deles, que a gente chama de extremidade proximal da cabeça, que é o ponto exatamente de fixação. Isso aqui, inclusive, nós vamos ver depois na aula prática online. Eu vou passar isso para vocês depois, tá bom? Você também tem a questão do ventre muscular, na qual é a parte mais o quê? Mais mediana em relação à estrutura, e uma outra que é um pouco mais distal, que é a caudal. Ambos são fixados, certamente, na região dos ossos, né? Conforme a gente vai ver um pouco mais adiante.
Quando a gente repara um pouco mais detalhes isso aí, você vê, por exemplo, que o ventre muscular ele é uma parte um pouco mais carnosa, né? E ela é contrátil em função do musculatura esquelética. Outro ponto que é importantíssimo é a questão do quê? Das chamados pontos de fixação, que exatamente são o quê? As chamadas tendões ou também conhecidas como aponeuroses. Então elas vão fazer com que você tenha o quê? Essa fixação da fibra e são constituídas de uma série de feixes cartilaginosos à base de colágeno. Você ainda tem nessa estrutura do próprio músculo, tá bom? As chamadas fáscias, tá bom? Uma que é um pouco mais superficial, que é a chamada fáscia superficial. Ela, inclusive, é quem vai proteger a estrutura em relação a impactos. Então, vocês notem que a questão do aparelho locomotor, como nós falávamos um pouco anteriormente, você via que tinha o seguinte, você tinha a questão, certamente, de ossos, tecidos, mas o músculo ele é muito importante em função disso aí, porque ele dá um importante isolamento em função exatamente do que? Da própria estrutura. Então, ele acaba protegendo esse indivíduo em função disso aí, de impactos e de quedas, coisas do gênero. Você está além da face superficial, você ainda tem o que? A própria face muscular, que ela é uma lâmina um pouco mais larga, né? E que a gente nota o seguinte, ela vai circundar e agrupar os músculos e outros órgãos do corpo, ou seja, eu tenho a capacidade de fazer o quê? Uma proteção em função disso. E ela apresenta o quê? A questão de você ter a chamada separação, obviamente, dos músculos, né? Você tem um isolamento das camadas, né? Em função disso. Você tem algumas bainhas que interligam isso aqui, tá bom? E é claro, além de ser bastante vascularizado, certamente, até por causa da sua atividade de energia, né, de força que ele faz, ele precisa ser bastante vascularizado e certamente também tem bastante inervação para termos uma questão de um controle, uma relação com o próprio sistema nervoso, tá bom? Repare que essa chamada fáscia, quando a gente faz cortes em camadas transversais, você repara o seguinte, você tem o quê? A chamada fáscia superficial da estrutura, tá bom? E uma face um pouco mais profunda dessa estrutura, que interliga exatamente o quê? As camadas musculares. Quando nós reparamos certas partes do corpo, como, por exemplo, a questão das estruturas apendiculares nessas extremidades, como, por exemplo, vocês podem ver aqui no figura à direita os pés, você tem alguns tecidos importantes, estruturas importantes, como, por exemplo, os chamados retináculos, né? Que, como se fossem faixas que juntam, obviamente, essas estruturas todas, camadas musculares, tudo isso. Elas vão ser importantes porque elas vão ser espessamentos transversais da própria fáscia muscular. E, é claro, vai evitar que haja curvatura fora da posição. Ou seja, se vocês lembrarem também no início das aulas, nós falamos daquela questão daquele evento, daquela senhora, daquela moça, né, que fazia aquele espetáculo de dança. Então ela foi torcer o pé. Então provavelmente ela forçou nessa região e fugiu desse ângulo limite, obviamente, de posicionamento do pé. Então com isso o forçar a luxação, certamente as dores as quais ela estava sentindo. Você ainda pode ressaltar a questão dos tendões, né? Onde você pode notar que, por exemplo, você repara aqui nos chamados os músculos gastrocnêmios da perna, você repara que você tem o quê? Um tríceps aqui, você repara um todo, que é a panturrilha, né? O chamado tríceps sural, né? Então, é claro, ele se liga aqui embaixo por um tendão que a gente chama o quê? De calcâneo. Então, esse tendão calcâneo, né? Você fixa ele aqui, exatamente que é o chamado de Aquiles, né? Até a estrutura do pé. Então, é bastante importante, até para a própria o quê? Movimentação dessa região da perna. Você também tem como característica, todo modelado em função do quê? Da própria estrutura, né, do músculo, né, o endomísio, o perimísio, o epimísio, né, a parte mais interna para externa, como estou falando aqui. Ela tem uma cor esbranquiçada e mais rígida em função disso, né, e não é tão contrátil, tá bom? Em função disso aí. Outra coisa que é importante também, eu tenho que sempre lembrar, que ele prende o músculo, o quê? É o periósteo do osso. Então há uma fixação nisso aí em função disso, tá? Você tem outro ponto importante, que são chamadas aponeuroses, tá bom? As aponeuroses são membranas planas, as quais elas planas e largas, tá bom? Que vão ter constituição e vão se ligar
como se fossem os tendões, né? A mesma ideia dos tendões, as aponeuroses. Por isso que a gente fala sempre que é o quê? Fixado pelos tendões e aponeurose, né? Esses pontos de fixação. São formados também bastante por tecido conjuntivo denso. E, é claro, você tem o quê? Elas são pouco irrigadas. É diferente da questão da musculatura em si. E isso vale a pena nós falarmos o quê? Alguns tipos de contração que existem, né? E, como pode ser visto aqui no primeiro modelo, à esquerda, você, por exemplo, tem alguns movimentos importantes, como a isotônica, né? Então, com isso, a contração, você estira o braço, então, melhor, perdão, você está com o braço contraído e depois vai estirá-lo, tá bom? Em função disso aí. E isso é o tipo isotônica, tá bom? O outro é o chamado concêntrico, é o movimento inverso. Você está com ele estirado e volta para a posição que é de contração, em virtude disso. Então, isso também é bastante importante. O outro é o que a gente chama de isométrica, ou seja, da questão exatamente de você ter o quê? Você está com ele com o braço um pouco mais curvado, e com isso você ter os eventos de poder segurar um peso, alguma coisa, numa posição, num ângulo de 90 graus em relação ao próprio braço em si. Ok? Se a gente for olhar as classificações musculares, nós temos classificações exatamente por alguns eventos especiais. Por exemplo, você fala exatamente quanto a localização, quanto a forma, disposição da fibra muscular e da própria função em si. Quando você repara exatamente essa questão, por exemplo, da sua localização, você pode ter o quê? Os chamados superficiais ou cutâneos, tá bom? Que eles vão ter o quê? Eles vão ter, no mínimo, duas inserções na camada profunda, duas inserções na camada mais profunda da derme. Só verificar aqui se alguém chegou na sala. Não, ninguém chegou na sala até o momento. Então, continuando nossa aula. Deixa eu voltar o slide. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, você vai ter a questão certamente do que dessa fixação, tá bom? Você tem alguns tipos especial em relação a esses chamados superficiais cutâneos, quando você, por exemplo, vê a questão do crânio, né? A questão da cabeça, né? Você vê lá certamente o crânio, a face, do pescoço, né? A própria mão, que a gente chama de região hipotenar, tá bom? Isso é importante também ressaltar. Vocês podem ver, inclusive, aqui na figura, por exemplo, começando à esquerda, você tem o couro cabeludo, diversas camadas musculares. São várias delas, tá bom? Que elas vão fazendo o envolvimento da própria estrutura óssea em si. Então, você tem aqui o ventre frontal, o chamado óccipito frontal, você tem a gália aponeurótica, que são exatamente localizadas assim, próxima um pouco mais na base, um pouco antes da base do crânio. Você tem o chamado ventre occipital, sobre exatamente o osso, a região occipital do crânio. Você nota também aqui na frontal, você tem uma série de músculos, os quais você pode fazer o que tem a relevância, como o zigomático, que ele vai erguer exatamente os cantos da boca, no caso, o sorriso. A questão do orbicular bucal, que ele vai fechar e vai franzir um pouco mais os lábios. Você tem o depressor do lábio inferior, que ele vai puxar para o lábio inferior, essa estrutura. Você tem ali o chamado orbicular, ocular, que exatamente vai o quê? Vai produzir a própria piscada, né, da estrutura dos olhos, né? O chamado elevador do lábio superior, que ele vai erguer o lábio superior. Então, você tem exatamente o quê? Várias combinações desses músculos para caracterizar certamente o quê? A chamada, vamos dizer assim, expressões faciais, em função disso. Você tem os cutâneos do pescoço, tá bom? O chamado platismo, você pode ver ele aqui, exatamente em destaque. Vários outros combinados, né? Vários outros músculos combinados, exatamente para permitir você ter o quê? A rotação do pescoço, né? A rotação da cabeça, né? Movimentada. Você tem ainda também os cutâneos da mão, que a gente tem o quê? O chamado tenar, que é um pouco antes aqui do polegar, média, a hipotenar. Eles vão exatamente ser junções de feixes musculares, os quais certamente vão facilitar essa questão dessa movimentação. Você tem outros em relação à sua localização
né, em si. Então, com isso, você vai ter o quê? Por exemplo, alguns que vão ser chamados de profundos, né? E você tem aí a questão exatamente que eles não vão apresentar inserções na camada profunda da derme, eles vão se inserir nos ossos, né? Em si. Então, estão localizados exatamente o quê? Na chamada face superficial. Por exemplo, o chamado pronador quadrado, que você tem um pouco antes da mão. Você tem aqui o trapézio também sendo evidenciado aqui em função disso aí. Tá bom? Outro. Quanto à forma, você tem a questão exatamente das fibras podem ser o quê? Paralelas ou oblíquas. Então, com isso, você vai ter o quê? Os músculos, eles vão ser longos e largos nas fibras paralelas, né? Em função disso aí. Você também vai ter a questão de ter a disposição de fibras oblíquas, tá bom? As quais vão definir exatamente os chamados músculos peniformes, que eu vou mostrar mais adiante. Aqui, exatamente as fibras paralelas, por exemplo, você pode notar aqui em relação ao próprio húmero, né? A questão deles fixados ali, você nota as fibras paralelas na região do bíceps e tríceps, né? Aqui também você vê o reto femoral, exatamente aonde, aqui acima do fêmur, né? Ele mostrando exatamente que a questão dele é um pouco mais oblíqua em virtude disso. E os chamados peniformes, em que você tem o quê? O bipenado, o multipenado, o penado. Então, essas questões, essas variações em funções disso aí. Você tem lá esse peniforme, que realmente a estrutura lembra uma pena, né? Ele é um pouco mais aberto, né? Em função disso aí. Então, deram essa denominação de peniforme. Quanto à disposição da fibra, você vai ter o quê? Os chamados retos, transversos e oblíquos. Os retos, eles vão exatamente se encontrar o quê? Quando eles se encontram em paralelo, em função disso. Então, você vai ter um encontro deles em paralelo, tá bom? Na linha chamada linha mediana. O outro, chamado de transverso, são as fibras que vão se encontrar. Então, com isso, vão estar o quê? Perpendiculares, ou seja, em 90 graus, a linha mediana. O outro são chamados o quê? Oblíquos. Esses oblíquos são exatamente o quê? As fibras se encontram, mas numa diagonal, a linha mediana. Então, aqui, peraí, só um minuto. Travou. Pronto, peraí. Aqui, exatamente a apresentação deles, né? Para que o oblíquo superior, o reto superior, exatamente o que? No globo ocular. Então, você vai ter vários músculos aqui, inclusive são os esqueléticos, que permite o quê? Movimentação, né? Em função disso. É claro, tem alguns que são lisos, que estão combinados aí, que dão exatamente alguns movimentos involuntários que nós temos em relação aos olhos. Mas eles são importantes exatamente nesse posicionamento próximo ao globo ocular. Você ainda tem aqui, ó, outros que são exatamente os musculares, os transversos, tá bom? Abdominais, importantes porque exatamente ajudam essa questão do posicionamento, né? Exercícios físicos específicos podem ajudar reforçando esses músculos, né? Esses laterais e os transversos abdominais, a você o quê? Poder fazer um posicionamento dessa coluna vertebral. Então, isso também é muito importante em virtude disso aí. Outro, você conta a função deles. Então, você conta a função, você tem 4 tipos. Nós chamamos de agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores. Vamos lá. Esses músculos, né? Esses eventos, você conta a funcionalidade, você, por exemplo, o agonista, você pode escrever o seguinte: ele vai ativar um movimento específico do corpo. Então, ele vai poder o quê? Contrair a função disso aí, é claro, você obter esse movimento que você deseja. O antagonista faz um movimento o quê? De oposição, né? Em função, até o próprio nome já disse, né? Antagonismo, né? Então, com isso, eu vou mostrar isso exatamente em alguns locais específicos, que eles trabalham juntos, né, com o agonista. Então você vai ter o quê? O músculo, quando, por exemplo, o agonista se contrai, o antagonista vai o quê? Relaxar. Por isso que a gente fala que é movimentos opostos. Sinergista, vem, inclusive o próprio nome já diz, vem de sinérgico, né? Ou seja, que ele complementa esse efeito, essa ação. Então você vai ter o quê?
movimentos que vão estabilizar as articulações, tá bom? Em função disso aí. E para que você não tenha exatamente um movimento incorreto e de repente sofra uma torção. Então você tem músculo exatamente que faz essa compensação aí para evitar acidentes, lesões em função disso. Tá bom? Outro, fixadores. Eles vão estabilizar essas regiões, tá bom? E fazer com que haja o quê? A origem dos agonistas possibilite que ele vai ser o quê? Um pouco mais eficiente em virtude disso aí. Só um minuto, eu vou verificar aqui se tem alguma resposta de algum estudante no meu e-mail. Vamos lá. Só verificando se alguém passou o e-mail. Não, ninguém até. São 8 horas e 6 minutos e ninguém passou nenhum e-mail relatando algum problema em relação ao próprio sistema. Então, o e-mail da Croton, marcos.abraão@croton.com.br, não tem nenhum comunicado. Então, vamos continuar o registro da nossa aula de sistema muscular. Continuando. Só ligar aqui o computador. Vamos compartilhar aqui novamente esse slide. Então, deixa eu mostrar agora aqui exatamente do agonista, antagonista, né? Como é esse trabalho em si. Vamos lá, deixa eu só fazer o compartilhamento do slide. Só um minuto. Tinha.